A gente vai falar hoje sobre sexo tântrico e o sexo que a gente faz, né, é um sexo bem disfuncional. Quando eu conheci o Tantra, eu não sabia o que era o Tantra, o quanto que o Tantra ele é transformador, né, e potencializador de diversas coisas. A única coisa que eu sabia era que existia um tal de sexo tântrico e a minha referência que eu tinha sobre sexo tântrico era que era um sexo que durava horas. Eu ouvia falar até que durava dias. Eu falava, nossa, como que é esse trem, né? E na verdade não era uma coisa que me interessava muito e que eu sei que muitas pessoas também não têm interesse. Por quê? Por que eu vou fazer 4 horas de sexo? Né? Às vezes, para quem não sabe o que é, para quem nunca vivenciou o sexo tântrico, dá até uma preguiça, às vezes, né? Nossa, 4 horas de sexo, como que eu posso, para que tudo isso? Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo que eu falei que eu tinha 40 minutos de orgasmo seguido, e as pessoas começaram a colocar vários comentários negativos, que era um exagero, para que tudo isso, que não precisa disso, e que agora não era só homem que contava vantagem, que mulher também ficava contando vantagem. Então, existe um preconceito em relação a essa questão, né, de uma mulher ter 40 minutos de orgasmo, sendo que uma relação sexual, Maria falou que é 4 horas, muito bom, sendo que uma relação sexual ela mal dura ali 15 minutos, imagina você ter 40 minutos de orgasmo, né? É bem surreal, é bem fora do padrão, dentro do que a gente conhece da sexualidade. E as pessoas, e eu comecei a perceber, conforme eu fui divulgando o meu trabalho, e o trabalho com Tantra, que as pessoas têm essa questão de olhar o sexo como perda de tempo, né? Fazer sexo é perder tempo. Ninguém enxerga que fazer sexo é um investimento, porque existem muitos benefícios. Marcelo falou assim, nossa, se é algo benéfico, tem mesmo que falar e divulgar, exatamente. Mas, enfim, as pessoas falam assim que é perca de tempo. Para que eu vou perder meu tempo fazendo tudo isso? Só que quando você para pensar no benefício de fazer um sexo mais prolongado, que são vários, daí vale a pena, tá? E quais benefícios são esses, né? Primeiro, quando a gente pensa nessa experiência, vivenciar uma experiência sensorial de prazer por 4 horas é maravilhoso. A gente, aqui eu moro em Guarulhos, São Paulo, né? Antigamente aqui tinha o Play Center, agora tem o Hopi Hari. E quando eu era mais nova, eu ia lá, eu ficava lá na fila 2 horas para ir e ter 1 minutinho de emoção no brinquedo, daí depois ia mais 1 hora de fila para ter 1 minutinho de emoção. E aí eu perdi o meu dia inteiro lá para ter 1 minutinho de emoção, né? E quando você vai para o sexo, você né, gasta ali, sei lá, 15 minutos para ter 1 minutinho de emoção, mas quando você vai para um sexo tântrico, não é 1 minutinho de emoção, é muito mais. E são experiências, assim, tão incríveis, tão fantásticas, que fazem tão bem pra gente. E, assim, o Tantra, a parte do sexo, claro que você precisa de um parceiro, de uma parceira para vivenciar a parte do sexo tântrico, né? Porque um terapeuta não vai fazer sexo com você. Mas a parte de massagens tântricas, para quem não tem parceiro, para quem não tem parceira, é um lugar onde vocês podem começar, porque a massagem tântrica, assim como eu, terapeuta, faço massagem, as pessoas tocam no corpo todo, inclusive no genital, as pessoas que querem aprender a massagem tântrica, elas têm a oportunidade de fazer essa experiência de receber massagem, de fazer massagem em alguém, usando luva, tocando com respeito, não tem a intimidade, beijo na boca, sexo oral, penetração, é uma massagem mesmo, mas você pode fazer a massagem com outra pessoa. O pessoal vive reclamando, né, que quer uma pessoa tântrica, quer conhecer uma pessoa tântrica, vai para um lugar de tantra, vai para grupo de meditação tântrica, vai para núcleo de troca de massagem tântrica, são lugares que tem pessoas que se interessam por tantra.
tá? Então é bem bacana. E quem é casal pode participar dos núcleos também, e daí faz parte do casal, e tem a opção de aprender e praticar na privacidade da sua casa, do seu lar. Esse sexo, né, que é o sexo tântrico, quando a gente pensa no sexo tântrico em comparação com o sexo tradicional, o sexo tradicional, muitas vezes, ele nem conecta o casal, porque o casal ele faz um sexo totalmente desconectado, não tem olho no olho, às vezes não tem carinho, não tem beijo na boca. Gente, vocês acreditam que tem gente que faz sexo sem beijar na boca? Como é que é isso? Tem gente que faz sexo sem beijar na boca, sem preliminares, e daí vai ali para a penetração, e numa penetração rápida, forte, e daí às vezes o sexo tá cheio de agressão e violência, né? Eu mesma, antes de chegar no Tantra, tive um namorado que me dava uns tapas na bunda que doía. Eu falava, nossa, tá muito forte essa mão é pesada, vai mais leve. E ele ia forte toda vez, né? Daí eu tive que terminar dele. Mas enfim. Enfim, a gente faz um sexo, muitas vezes, que não conecta com o parceiro, afasta. Eu, por causa desse parceiro, eu perdi totalmente a minha libido. Eu não queria mais saber de sexo, porque era um sexo muito agressivo. O sexo, da forma como ele acontece, ele é um sexo que vai distanciar o casal, ele é um sexo que não conecta as pessoas, e ele é um sexo disfuncional no sentido que ele é um sexo que vai provocar disfunções sexuais. Tá? Então, essas disfunções sexuais, a gente fala que tem questões emocionais, mas ela tem questões fisiológicas também, que estão relacionadas à forma, questões físicas, né, na verdade, estão relacionadas à forma como que a gente se relaciona. Né? Tá muito relacionado à forma como a gente se relaciona. Por quê? Vamos colocar ali um sexo, uma mulher que tem dificuldade de ter orgasmo, tá? E é a maioria. Então, a gente fala a disfunção sexual para a mulher que nunca teve orgasmo, e olha que eu já atendi muitas mulheres de 40, 50, 60 anos que nunca tinham tido um orgasmo antes de chegar na massagem tântrica, né? A gente chama a mulher que não tem orgasmo de anorgástica. É a disfunção sexual, ela tem anorgasmia. A anorgasmia é uma mulher que não consegue alcançar o orgasmo. O meu gatinho veio aqui, vem participar da aula, filho, vem cá, vem participar. Então, olha, oi. Então, daí a gente chama uma mulher que não tem orgasmo de anorgástica. Daí, por que ela não tem orgasmo? Porque um sexo de 15 minutos ela não vai ter orgasmo. Agora, o sexo tântrico ela vai ter. Por quê? Uma das grandes diferenças do sexo tradicional para o sexo tântrico é porque o sexo tradicional ele é focado na penetração e nos genitais, né? Então, mesmo as preliminares, elas estão ali focadas na região genital. Então, quando a gente pensa nesses 15 minutos que é a média do sexo tradicional, esses 15 minutos a gente vai estar ali 12 minutos nos genitais. Ou mais. Essa é uma grande diferença quando a gente pensa, gratidão, Satina, quando a gente pensa no sexo tântrico e no sexo tradicional, é que o sexo tântrico, ele vai ter, sei lá, 80% do tempo muito focado nos estímulos sensoriais que antecedem a penetração, tá? E que estímulos são esses, né? Eu vou falar sobre isso hoje. Mas quando a gente pensa todo esse estímulo sensorial, nessas preliminares, isso é um caminho para a mulher alcançar o orgasmo. Então, por quê? E a mulher não precisa nem de um sexo tântrico para alcançar o orgasmo. Ela faz uma massagem tântrica que dura 1 hora e consegue alcançar o orgasmo. Por quê? Porque com 15 minutos não é suficiente. Daí tem mulher que fala, eu demoro muito para gozar. Você não demora muito para gozar. O homem consegue ter um orgasmo muito mais rápido. A mulher precisa de tempo, tá? Então não o padrão, o tempo do homem é diferente do tempo da mulher. Então precisa entender que a mulher precisa de um outro tempo. Quando a gente sai do sexo tradicional e vai para um sexo que não precisa nem ser um sexo tântrico, mas um sexo que tem algumas
pitadas de tantra, que eu chamo de sexo Nutella, que você não faz ali o tradicional, você não faz o tanto, mas você consegue fazer ali um meio a meio, a mulher já consegue ter orgasmo. Então, o sexo, ela gerou uma disfunção sexual, às vezes, porque não é porque ela tinha um trauma, não é porque ela tinha um bloqueio, era simplesmente porque o caminho para o orgasmo, que era desenvolvido no corpo dela, não era o suficiente para isso. O Rafael, ele perguntou assim, no sexo tântrico existe muito a questão do visual? Sou deficiente visual. Como seria para mim esse momento visual? O sexo tântrico não tem nada de visual. O sexo tântrico é uma experiência sensorial. Ele tem a ver com o sentir sensorial do seu corpo, da sua pele. E não precisa, não tem. O sexo tradicional tem essa questão da visão. Por quê? A gente precisa se excitar visualmente, né? Então as pessoas fazem caras, bocas, posições, enfim, porque a gente se excita visualmente. E esse excitar visual, ele tem a ver com o quê? Psicogenia, tem a ver com a mente, tá? O sexo tântrico, não. Ele sai desse espaço da psicogenia e vem para a experiência do sentir. Então, uma pessoa com deficiência visual é muito beneficiada, porque você já está muito na frente para quebrar o padrão, porque muitas pessoas, às vezes, vêm para o sexo tântrico, só que está no padrão ali do sentir psicogênico, que está relacionado ao tesão, a todo esse jogo entre macho e fêmea que existe no sexo tradicional, tá? A Ana falou assim, sexo tântrico é sempre muito prolongado? Meu namorado disse que não quer passar 4 horas fazendo sexo. Como eu posso argumentar isso? Então, o sexo tântrico, ele tem essa duração de 4 horas. Só que o sexo tântrico, ele é um ritual, tá? Ok, só que as pessoas podem melhorar a vida sexual introduzindo pitadas do sexo tântrico no sexo tradicional. Então, o sexo, ele não precisa durar 4 horas. Você pode ter um sexo de qualidade que vai durar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Tá? Toda vez que eu vou ter relação sexual, eu vou fazer sexo tântrico? Não. As minhas relações do cotidiano são relações que duram 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Então, o sexo tântrico, essa ritualística de 4 horas, ela é uma coisa que você pode fazer eventualmente, não precisa ser algo da rotina, tá? Mas é muito legal você conhecer o sexo tântrico, porque se você conhece o sexo tântrico, você tem como colocar pitadas do sexo tântrico no seu sexo tradicional. E daí você cria o que eu falo que é o sexo Nutella, né? Sexo tântrico raiz, ele tem duração de 4 horas. O sexo tântrico Nutella, ele não vai ter essa duração de 4 horas. Você pode fazer um sexo de 1 hora, mas que tem uma qualidade, uma intensidade muito melhor do que o sexo tradicional, tá? Então, não se prendam a fazer exatamente o sexo tântrico. Se despertar esse desejo, essa curiosidade, é uma experiência incrível, né? Mas se você conseguir ter um sexo eu acho que 1 hora e meia, 2 horas é o ideal, tá? Mas se você quiser conseguir ter um sexo de pelo menos 1 hora, num outro ritmo, nossa, com novas técnicas, ampliando o repertório, com conexão, com carinho, com experiências sensoriais, você já vai melhorar muito.